Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do grupo de pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. Mas a conversa de hoje é a respeito da curricularização da extensão. Como todas e todos sabem, a partir do Plano Nacional de Educação de 2014 e, mais recentemente, da Resolução 07 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, todo e qualquer curso de extensão deve prever um percentual de atividades extensionistas curricularizadas. Bom, é importante, portanto, discutir essa questão, debater amplamente essa questão, o que provavelmente está acontecendo em todas as instituições de ensino superior pelo país afora, mas a nossa ideia é poder, juntamente com esse debate que vocês estão desenvolvendo, colaborar com essa discussão e, quem sabe, inspirar professoras e professores do ensino superior no desenvolvimento dessas atividades. Por isso, pensamos em contribuir com essa discussão a partir de dois objetivos principais que possam ser alcançados por esta nossa conversa. Que vocês venham a compreender as concepções que influenciam a curricularização da extensão e que vocês possam identificar as vantagens e desvantagens das principais alternativas existentes. Então, fazendo uma análise do que vem sendo feito em várias instituições de ensino superior, públicas e privadas, e que estão disponíveis em vários documentos que qualquer pessoa com acesso à internet consegue acessar, nós gostaríamos de fazer parte dessa discussão apresentando algumas ideias que possam, quem sabe, influenciar nessas discussões e colaborar com todas e todos. Bom, é importante, antes disso, lembrá-los dos alertas emitidos por Alice Casimiro Lopes e por Elizabeth Macedo nesta obra que sintetiza esse campo de discussão, que sintetiza uma parcela das conversas, das discussões, dos conhecimentos produzidos por esse campo tão importante chamado estudos curriculares. Então, nesta obra, elas vão afirmar que o currículo já foi entendido durante muito tempo como seleção e organização de conhecimentos, ou seja, tendo em vista a formação de um certo tipo de sujeito, competia aos especialistas em currículo e, em certo sentido, competia às instituições de ensino definir, ou seja, selecionar e organizar, definir os conhecimentos que seriam transmitidos e organizá-los de forma progressiva ao longo dessa trajetória, desse percurso formativo. Mais recentemente, por volta dos anos 60, dos anos 70 do século passado, as discussões do campo levaram à construção de uma concepção de currículo entendida como uma forma de controle. Foi nesse tempo, nesse momento, que surge a discussão, que surge o conceito, melhor dizendo, de currículo oculto, ou seja, o currículo escrito, o currículo prescrito, o currículo formal seria aquele registrado nos documentos curriculares, nos planos de ensino, nos planos de curso, nos programas de curso, e o currículo e tudo aquilo que não estava lá, mas que também acontecia, recebeu o nome naquele momento de currículo oculto. Entretanto, as discussões mais contemporâneas, as pesquisas mais contemporâneas sobre currículo, influenciadas pelos campos dos estudos culturais e principalmente do pós-estruturalismo, têm anunciado currículo como experiência, currículo como texto da cultura. Então, toda e qualquer atividade, toda e qualquer situação didática, toda e qualquer ocorrência dentro da experiência formativa, dentro daquilo que foi previsto ou não previsto pela instituição de ensino superior, ou mesmo, se vocês quiserem, pela instituição de educação básica, tudo aquilo faz parte do currículo e, enquanto experiência, enquanto texto da cultura, tudo aquilo influencia de alguma forma na constituição dos sujeitos, sejam eles discentes ou docentes, sejam eles e elas discentes ou docentes. Então,
todo professor, toda professora que está nesse momento preocupado com a curricularização da extensão pode ficar bastante tranquilo, porque não existe nenhuma atividade, nesses termos que nós estamos colocando, não existe nenhuma atividade proposta pela instituição de ensino superior que não esteja curricularizada. Ou seja, entretanto, o que diz a legislação, e aí sim é alvo de todas as nossas preocupações, né, para as pessoas que estão neste momento envolvidas com essa questão da curricularização no ensino superior, da curricularização da extensão no ensino superior, é que elas estejam devidamente registradas, avaliadas, organizadas e que elas possam beneficiar todas e todos os estudantes, as estudantes que frequentam os cursos de ensino superior. Então, sim, uma atividade realizada por um pequeno grupo, ela está influenciando a constituição desses sujeitos, ela está, de alguma maneira, posicionando esses sujeitos de uma certa forma perante as coisas do mundo, mas às vezes ela está muito restrita, ela acontece com uma pessoa apenas, ou com 2, ou com 10, ou com 15, e não com todos e todas as pessoas matriculadas naquele curso. Então, o que nós estamos pensando a partir da Resolução 07 de 2018 é justamente como garantir que todas as pessoas que frequentam aquele curso sejam beneficiadas e que os conhecimentos produzidos no âmbito daquela instituição de ensino superior possam também chegar à sociedade mais ampla, né, atravessar os muros da instituição de ensino superior e alcançar e principalmente realizar benefícios, intervir de forma positivamente nas comunidades, né, de maneira geral. Então, minha colega, meu colega que estão aqui acompanhando essa conversa, tudo o que acontece na instituição de ensino superior é pela reflexão que estamos elaborando. Ela é uma atividade curricularizada, entretanto, o que diz a legislação é que nós possamos estender esta atividade para todas e todos matriculados e matriculadas neste curso. Bom, é importante destacar esta compreensão de extensão universitária e nós aqui nos apoiamos na resolução. É uma intervenção que envolve a comunidade externa e que se vincula à formação do estudante, que se vincula à formação da estudante. E nós complementamos baseada em conhecimentos científicos. Então, com este posicionamento, nós pretendemos afastar toda e qualquer atividade que é realizada de forma assistencialista ou toda e qualquer atividade que coloca a estudante de forma passiva. Ou seja, frequentar um curso extra, assistir uma palestra, participar de apreciar uma apresentação artística, todas estas atividades que são tão importantes na formação de qualquer pessoa, e em específico do universitário e da universitária, elas são atividades de cultura, elas são atividades que trazem contribuições relevantes à formação, não há dúvida. Entretanto, elas não são atividades de extensão. O que a legislação e o que o acúmulo de discussão científica a respeito das atividades extensionistas nos apresenta é que o que caracteriza a atividade de extensão é justamente essa possibilidade da intervenção. Ela precisa ser vinculada à formação do estudante, ou seja, ao curso que o estudante está realizando, aos conhecimentos que esse estudante vem se apropriando e vem aprofundando no âmbito do seu currículo formativo, mas esta atividade ela não pode ser exclusiva para esse estudante, para os seus professores e professoras, ele precisa justamente atravessar os muros da instituição e, de alguma maneira, fazer intervenções, ou seja, ser ela a propulsora de intervenções na comunidade mais ampla. Bom, e aí o que nós temos visto e o que a documentação, a farta documentação já produzida sobre o assunto mostra é que algumas instituições de ensino superior têm buscado disciplinarizar as atividades extensionistas, ou seja, há uma maneira de pensar as atividades de extensão que é no interior das disciplinas. Uma parcela das disciplinas, ela seria dedicada, portanto, à inserção desses estudantes em determinadas atividades na sociedade mais ampla, né? Então, é óbvio que a universidade, que é o centro universitário e que a faculdade isolada fazem parte da sociedade, é óbvio, são instituições da sociedade. Entretanto,
nos termos da legislação e da maneira como nós estamos aqui raciocinando, a ideia é que aquilo que é produzido e aquilo que é trabalhado e aquilo que é debatido, discutido, estudado no campo das disciplinas, no interior das disciplinas, de determinadas disciplinas, pelo menos dos mais variados cursos de ensino superior, possa alcançar também a sociedade mais ampla, possa atravessar os muros da universidade e interagir, aquele conhecimento seja alvo, ou melhor dizendo, seja objeto de intervenção, objeto que inspire, que fundamente uma intervenção em determinadas atividades, ou seja, por meio de determinadas atividades em determinadas regiões. Bom, e aí há uma gama imensa, né, de situações que isso pode contemplar, desde a realização de mostras, de apresentações, de feiras, de atendimento às pessoas no sentido dos cursos da área de saúde, de realização de intervenções nos campos de atuação profissional, ou seja, simplesmente seriam necessárias horas e horas e horas para pensar em todos os exemplos possíveis, né? E cada pessoa, cada grupo de professores e professoras e de gestores do ensino superior, no âmbito de suas instituições, deve justamente estar pensando nisso. Bom, uma outra possibilidade, uma outra alternativa para a curricularização das atividades de extensão no âmbito dos cursos de ensino superior é justamente a oferta de projetos de extensão. Muitas instituições de ensino superior mantêm há bastante tempo determinados projetos. Então, nos mais variados cursos e nos mais variados formatos. Até então, os estudantes poderiam participar desses projetos de forma voluntária ou esses projetos estavam vinculados a uma determinada ação específica de um grupo de professores e de um grupo de alunos. Então, em muitos casos, e quem sabe na maioria dos casos, esses projetos não atingiam todas as pessoas do curso, todas as pessoas matriculadas num determinado semestre, num determinado ano do curso. Uma forma de curricularizar essas atividades é justamente ampliá-las para a participação de todas as pessoas. Há também uma maneira de pensar nisso, é que nós possamos ofertar num determinado momento do curso, num determinado semestre do curso, nós possamos ofertar mais de um desses projetos de tal maneira a distribuir os alunos e alunas, os estudantes do ensino superior, conforme as suas próprias preferências, nesses projetos. Outra forma é pensar que esses projetos podem estar espalhados ao longo do semestre, então, ao longo dos semestres do curso. Então, nós não estaríamos trabalhando mais no interior das disciplinas, não haveria um vínculo direto com essas disciplinas, mas sim esses projetos coordenados por docentes, esses projetos baseados e articulados aos cursos em específico, esses projetos seriam os responsáveis, portanto, por fazer essa interação com a sociedade, por garantir a interação dos e das estudantes com a sociedade mais ampla, com determinados grupos da sociedade mais ampla nas mais variadas atividades. E por último, e aí sim nós pensamos que seja a nossa contribuição nesta conversa, também é possível pensar na curricularização das atividades de extensão propostas por grupos de estudantes. Então, em muitas instituições de ensino superior, os estudantes, os próprios estudantes, as próprias estudantes se organizam e desenvolvem atividades dos mais variados tipos. Isso acontece no âmbito das empresas júniores, isso acontece no âmbito dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, isso acontece no âmbito, às vezes, por iniciativa própria e bastante particular dos alunos de uma determinada turma, dos estudantes e das estudantes de um determinado curso, de uma determinada instituição, né? Então, a gente vê com bons olhos essas alternativas, obviamente, e aí seguindo a Resolução 07/2018, haveria, nesse caso, né, de eleger uma pessoa responsável por isso, um docente, uma docente que pudesse apoiar os estudantes nesse processo e regulamentar, do ponto de vista, regulamentar, melhor dizendo, formalizar esse tipo de atividade. Todavia, minhas colegas e meus colegas,
do ponto de vista formativo, as duas primeiras opções, ou seja, pensar nas atividades de extensão curricularizadas e pensar nos projetos propostos pelos docentes ou pela instituição de ensino superior, em que os estudantes pudessem se vincular voluntariamente ou não e participar desses projetos, que são sempre coordenados e regulamentados pelos professores e pelas professoras, o que nós temos nesse caso é uma experiência formativa de subjetivação, ou seja, uma experiência de subjetivação. E aí o que nós vamos fazer é sempre contribuir para que esta identidade perseguida pelo curso, essa identidade perspectivada pelo curso, seja construída dentro de determinados moldes, dentro de determinadas referências. Então, as disciplinas de um curso, por isso mesmo que elas têm esse nome, as disciplinas de um curso, elas tendem a perspectivar a formação de um determinado tipo de sujeito. Os projetos formalizados pelos docentes, pelas docentes, os projetos institucionalizados tendem também a perseguir a formação de um certo tipo de sujeito. Por isso que estamos chamando isso de experiências de subjetivação. E não tem problema, é assim mesmo que acontece. Todavia, aquelas propostas, aqueles projetos organizadas pelos estudantes, elas tendem a possuir uma maior abertura à presença das diferenças. Ou seja, ao contrário daquelas propostas institucionalizadas e realizadas no âmbito das disciplinas ou dos projetos de extensão formalizados pela instituição, propostos pela instituição de ensino superior, aquelas outras alternativas que crescem, que surgem no âmbito da comunidade universitária, no âmbito dos grupos dos estudantes e das estudantes, elas tendem a incorporar outras formas de pensar, outras formas de dizer, outras formas de agir, que às vezes não foram previstas por aquelas atividades mais centralizadas na instituição. Então, as atividades formativas de extensão, as atividades extensionistas, elas poderiam trabalhar com esta duplicidade, com estas alternativas, ou seja, sim, contemplar, e é previsto e é importante que a instituição apresente as referências e a instituição determine quais atividades ou no âmbito de quais disciplinas, né, a instituição vai promover, baseada no conhecimento científico e baseada na regulação e no controle dos professores e das professoras, mas também é importante que nós criemos em cada curso, no âmbito do percurso curricular de cada curso, que nós criemos também espaços, áreas, possibilidades para que os próprios estudantes, para que as próprias estudantes elaborem, pensem, projetem, planejem, desenvolvam e avaliem estas atividades extensionistas. Enquanto as primeiras estão mais vinculadas ao projeto formativo, às intenções, ao perfil do egresso perseguido pela instituição, as segundas, ou seja, aquelas propostas pelas estudantes, pelos grupos de estudantes, elas estão muito mais abertas, muito mais porosas, muito mais flexíveis e acolhedoras à presença das diferenças, à presença de outras maneiras de pensar que fogem das referências padronizadas, elas estão muito mais receptivas a outras formas de exercer a profissão e de valorizar os conhecimentos produzidos no âmbito daquela instituição de ensino superior, os conhecimentos científicos. Sobre esses que nós estamos nos referindo, não só os científicos, mas também os artísticos e os filosóficos. Então, com isso, nós encerramos aí a nossa pequena contribuição e deixamos à disposição de vocês o site do grupo de pesquisas, em que vocês podem reconhecer aí um sem número de exemplos de intervenções como essas às quais eu me referi. Nós também temos aí os grupos, o canal do GPF no YouTube e as redes sociais, o Facebook e o Instagram. Fiquem todas e todos bem, nos vemos na próxima oportunidade. Até logo.
Fiquem todas e todos bem. Nos vemos na próxima oportunidade. Até logo.